Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Carlos Magno aqui mais uma vez. Estamos hoje numa formação diferenciada aqui, o pessoal do Conviva presente, Alessandra Vinck, Ana Paula, Maurides, e temos aqui uma aquisição do núcleo pedagógico, a professora Ramilca. Já Maurides vai estar apresentando, vou ficar novamente aqui nos bastidores, fazendo o apoio técnico para vocês, e passei aqui só para lembrar, não esqueçam, essa transmissão aqui ela vai ter a sua estreia de forma síncrona, vocês podem estar participando via chat ao vivo e também via comentários de forma assíncrona, assim que o vídeo terminar a sua transmissão. As meninas estarão aqui de olho nesses comentários e no chat para fazer as devolutivas a todos vocês. Um abraço, boa formação, é isso aí, sucesso a todos. Olá, pessoal, eu sou a Maurides, estou como PEC de Língua Portuguesa na diretoria, responsável por língua portuguesa dos anos finais, e hoje estamos aqui numa live para falarmos sobre o programa Jovem Senador. Estão aqui a Ana Paula e a Alessandra do Conviva, Carlos Magno nos bastidores tecnológicos, e temos nesse momento a nossa nova integrante na diretoria de ensino, a PEC Ramilca. Olá, pessoas. Estou aqui para poder contribuir de alguma maneira com essa atividade de redação. Obrigado, Ramilca. Nós vamos falar sobre o programa Jovem Senador. E o que é o programa Jovem Senador? O programa Jovem Senador, ele acontece anualmente e ele tem como intuito proporcionar aos estudantes do ensino médio até 19 anos conhecer o Senado. Esse concurso é um concurso de redação e ele é proposto um tema a cada ano. O objetivo desse programa é fomentar reflexão dos estudantes quanto à política, à democracia e ao exercício da cidadania. Nesse sentido, ele proporciona o conhecimento acerca da estrutura e do funcionamento do Senado Legislativo brasileiro, permitindo ao jovem cidadão conhecer como funciona. O tema desse ano, para concorrer no programa, é saúde mental nas escolas públicas. E aí eu convido as meninas do Conviva para falar para a gente um pouquinho e definir o que é a saúde mental. Olá, pessoal, eu sou a Alessandra, PEC do Conviva, junto com a Ana Paula, e nós vamos apresentar para vocês, né, a definição de saúde mental, para que vocês possam entender um pouquinho, né, para poder estar desenvolvendo o trabalho de vocês. Então, né, o próximo slide, isso. O que é a saúde mental? Né? Saúde mental é o estado da mente que permite que a pessoa experimente pensamentos, comportamentos e relacionamentos na vida com equilíbrio. E para isso vocês estão vendo aí, né, tem 3 círculos, né? E todos eles vão estarem juntos. Então, tem emoções ou sentimentos, pensamentos ou cognições, comportamentos ou ações. Agora, a Ana Paula vai estar falando para vocês um pouquinho de cada um deles. Oi, gente, eu sou a Ana Paula, PEC do Conviva, e vou conversar um pouquinho com vocês. Então, o que seriam emoções e sentimentos? Emoções e sentimentos são coisas diferentes. A emoção é uma reação imediata a um estímulo, é algo que mexe com você e que envolve pensamento. Agora, o sentimento, ele envolve um alto grau de componente cognitivo, de percepção e avaliação de algo. Então, a emoção é a reação enquanto o sentimento está em construção. Pensamentos são ideias. Elas podem ser positivas, como pensamentos de fazer algo bom para os outros, ou negativo, como de fazer algo ruim para o próximo. Agora, os comportamentos ou ações. Comportamentos são as atitudes, respostas ao ambiente
e pode ser adaptativos, como cooperar, ajudar o próximo. Então, a saúde mental é o estado que a mente permite que a pessoa experimente tanto as emoções, sentimentos, comportamentos, ações, pensamentos e cognições. Passo a palavra para a Lê. E para finalizar, né, nós deixamos para vocês aí a referência bibliográfica, né, trazendo o site de onde nós fizemos essa pesquisa. E vocês encontram também, falando sobre saúde mental, em ATPCs do Conviva, que encontram-se na página inicial da sede. Tá? Então, caso vocês queiram saber um pouquinho mais, lá vocês encontram uns ATPCs lá bem positivos para vocês. Agradeço a oportunidade, né, e dou a palavra para você, Maurides. Obrigada, Alessandra. Obrigada, Ana Paula, pela participação de vocês, pelo esclarecimento. Obrigada. Tchau, meninas. Ramilca, como a gente poderia trabalhar essa saúde mental dentro do ambiente escolar? Então, a escola, ela é fundamental para ajudar na saúde mental. Como? Fazendo as atividades que são proporcionadas pelos professores, né? Então, por exemplo, a leitura de todos os tipos de textos, de livros de literatura, de todas as disciplinas, elas contribuem muito, né, para a saúde mental, porque ela propicia uma experimentação, uma experiência, tanto para a aprendizagem, quanto para a pessoa fruir, né? Quando é um livro de literatura, uma poesia, ela permite que a pessoa saia do foco, às vezes, de problemas, de questões, de ansiedade que ela está tendo, ela pode ir para a leitura, e a leitura vai propiciar uma fruição, para que ela entre naquela história, né? Entre em uma utilizando a imaginação. Então, a escola, nas várias atividades de leitura, escrita, pesquisa, apresentação, ela contribui para a saúde mental dos estudantes. Obrigado, Ramilca. E aí, voltando a falar novamente sobre o programa do Jovem Senador, quem é o público-alvo desse programa para participar desse concurso? Então, vamos lá. São estudantes do ensino médio, né? Primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, da rede pública do Estado de São Paulo e do Distrito Federal, em todas as suas modalidades, né? Pode ser o ensino médio regular, o profissional técnico integrado também. Quais são as condições para participar do programa Jovem Senador? O estudante precisa estar regularmente matriculado em 2 anos escolares do ensino médio e deve estar frequentando a escola. Ele precisa ter, no máximo, 19 anos, completados até dia 31 de dezembro de 2023. Ter, obrigatoriamente, a disponibilidade para participar da Semana de Vivência Legislativa no período de 21 a 25 de agosto, em Brasília. O aluno vai viajar, né? Caso ele seja classificado, ele vai viajar e vai ficar uma semana em Brasília, conhecendo sobre essa questão do Senado. Vamos lá. Inscrições e etapas de seleção. Iniciou-se no dia 3/4 de 2023 e termina dia 5 de maio, esse prazo de inscrição. E aí ele está dividido em 3 etapas. A primeira é a etapa escolar. A escola seleciona a redação que irá representá-la. Então, o professor mediador, ele vai estar na escola, ele vai propor o tema saúde mental para que os estudantes escrevam uma redação, um texto argumentativo, daqui a pouco a Ramilca vai falar para nós. Então, essa etapa escolar, o professor seleciona os textos, depois nós temos a etapa estadual, que a Secretaria da Educação seleciona os 3 textos que irão representar o Estado. E a terceira etapa, o Senado Federal vai selecionar 27 redações vencedoras, sendo uma redação de cada estado do Distrito Federal. A etapa escolar, gente, como ela vai funcionar? Na etapa escolar, a escola vai escolher lá quem irá representar
quem será o representante estadual da escola. A escola deve orientar os professores e alunos a fazerem o download do material necessário à participação do concurso de redação, disponível no site do Senado. Nós iremos disponibilizar esse material para vocês e também essa ficha de inscrição e a ficha de redação, para que possam participar. Então, nós temos a ficha de inscrição e a ficha de redação, que estão no site, mas nós também iremos disponibilizar depois. Vamos seguir. A inscrição. A ficha de inscrição deverá indicar um professor orientador. Então, cada escola precisa ter um professor que vai orientar os jovens, né, os alunos que estão dispostos ou que escreveram essa redação para participar. A ficha de inscrição deve ser preenchida e assinada pelo diretor da escola e pelo professor orientador também e pelo estudante. No caso de ser um aluno menor, o pai precisa estar assinando. A documentação para inscrição, composta pela folha de redação e pela ficha de inscrição, deve ser enviada para a respectiva secretaria. Então, fez a redação, fez a inscrição, vai mandar tudo isso para a diretoria, até dia 5 de maio. A unidade da Secretaria da Educação, para onde a documentação de inscrição deverá ser encaminhada, está descrita no site do Senado. Então, como acontece? A escola faz o processo seletivo das redações, manda para a diretoria, e aí a diretoria faz esse encaminhamento. A etapa estadual. Na etapa estadual, a Secretaria de Educação fará a escolha dos finalistas da seguinte forma. A Secretaria da Educação deverá receber as redações comprovadamente enviadas ou entregues até dia 5 de maio. Cada Secretaria de Educação deverá formar uma comissão julgadora para selecionar 3 redações dentre as descritas. E aí aqui tem o e-mail, né? jovensenador@senador.leg.br. As regionais de ensino poderão realizar seleção prévia das redações e formar suas próprias comissões julgadoras, desde que cumpram integralmente todos os dispositivos desse regulamento. Etapa nacional. Senado Federal organizará a comissão julgadora formada por servidor para a escolha do primeiro, segundo e terceiro lugar, dentre as redações encaminhadas pelo Estado e pelo Distrito Federal. O anúncio dos vencedores será feito pelo Senado Federal até dia 15 de junho de 2023. Os 27 estudantes vencedores estaduais, sendo um representante de cada estado e do Distrito Federal, e seus respectivos professores, orientadores, deverão participar da Semana de Vivência Legislativa, que é o período de 21 a 25 de agosto de 2023, que é em Brasília. Então, o professor e o aluno, ele precisa ter a disponibilidade para ficar essa semana fora, né, com autorização do responsável também, para participar dessa Semana de Vivência Legislativa em Brasília. Próximo. Elaboração da redação e os critérios da avaliação. Ramilca, se quer contribuir agora, falar um pouquinho? Isso. Então, esse tipo de redação é o tipo dissertativo argumentativo, é o mesmo tipo que é exigido nos vestibulares, no Enem, né? E os critérios são os mesmos. O que muda é a temática. No caso, a temática aqui é a saúde mental nas escolas públicas, certo? Então, as redações escritas no concurso de redação, elas deverão ser elaboradas segundo os seguintes critérios técnicos: abordar o tema, saúde mental nas escolas públicas, ser inédita, não podendo ter sido publicada em quaisquer mídia ou inscrita em concursos anteriores, ser da tipologia textual dissertativa argumentativa, que é aquele texto que você defende uma tese e você coloca argumentos, né, para convencer de que a tua opinião, a tua ideia sobre o assunto é a correta. Tem que ter identificação do estudante, ter no mínimo 20 e no máximo 30 linhas. Isso aqui, pessoal, em todo concurso é muito importante. Por quê? Se houver menos de 20 linhas, já é desclassificado. Se passar das 30, também será desclassificado. Então, é bom obedecer. Mínimo 20, máximo 30, tá? Ser manuscrita, né? Letra cursiva.
ser legível, ser possível que qualquer pessoa consiga ler, sem problema algum, estar em língua portuguesa, em conformidade com o acordo ortográfico da língua portuguesa, ou seja, norma culta da língua padrão da língua portuguesa, tá? Norma culta. Ser escrita com caneta azul ou preta, ser apresentada na folha de redação oficial disponível no site, não ter rasuras, exceto se um traço simples, né, ou coloca entre parênteses, se for alguma coisa que você considerar que está errado, você coloca entre parênteses. Aqui são os critérios de avaliação que devem ser seguidos rigorosamente, tá? Por quê? Porque cada texto tem uma estrutura e conforme se você seguir a estrutura e o conteúdo que precisa nesse texto, você pode ganhar mais pontos ou menos pontos, tá? Então, vamos lá aos critérios de avaliação das redações. Apresentação do texto. Legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos. O que significa isso? Não pode escrever o texto em forma de verso, né? Então, tem que ter bem apresentado os parágrafos, que é aquele famoso espacinho que você coloca, né, para separar um parágrafo de outro. A estrutura textual, o que é isso? O corpo desse texto, o que ele deve conter? Então, introdução. A introdução, normalmente, é no primeiro parágrafo. Nesse primeiro parágrafo, precisa ter o tema, qual que é o assunto, que no caso é saúde mental nas escolas públicas, e qual a tese. O que é a tese? É a opinião que o estudante vai defender sobre o assunto. O que ele pensa sobre esse assunto da saúde mental nas escolas públicas. O desenvolvimento de ideias, ele normalmente é necessário que ele venha ali no segundo e no terceiro parágrafo. Pelo menos 2 parágrafos de desenvolvimento de ideias é importante, de 2 a 3, tá? Nesse desenvolvimento de ideias, o que é interessante conter? Explicações, justificativas, os argumentos. Ele vai fundamentar, de preferência, com conhecimentos escolares, com conhecimentos de pesquisas, o que ele colocou no primeiro parágrafo sobre a tese dele, né? Então, esses 2 ou 3 parágrafos, que é o meio do texto, precisa conter todos os elementos, as justificativas, argumentos, para defender a tese que ele colocou lá no primeiro parágrafo. Conclusão é o último parágrafo. Então, o que é importante ter nessa conclusão, que é o último parágrafo? De preferência que ele retome a tese, o que ele colocou lá no primeiro parágrafo, reforce essa tese, falando o que ele colocou lá no primeiro parágrafo de uma outra maneira, e colocar uma proposta de intervenção, respondendo quem, o que e como. Então, como que a gente melhora a situação? Então, não precisa ser uma intervenção que resolva, mas ao menos que possa melhorar, né? Correção gramatical e sintática. Então, a questão da ortografia, pontuação, acentuação, a regência, a concordância, propriedade vocabular, que tem a ver com a aquisição do vocabulário. Então, utilizar as melhores palavras, e fazer sempre a concordância, né? Se for plural com plural, singular com singular. Então, chegando até aqui, tem as pontuações, né? Então, por exemplo, até aqui já são 4 pontos, né? Se seguir esses critérios. São 4 pontos já que ele consegue ir na prova. Desenvolvimento do tema proposto. É a forma como ele aborda o tema, né? A abordagem do tema. Se ele se posicionou. O que é um posicionamento? É a sua ideia sobre o assunto. Se a argumentação está coerente, o que ele coloca para argumentar, de preferência, não ser do senso comum, né? Não ser achismo, ser conhecimentos escolares, conhecimentos de pesquisa, né? Está coerente com o tema. Então, objetividade, ser claro e objetivo. Organização e encadeamento das ideias, coesão e coerência. Aí aqui entra para contribuir o uso das conjunções, que ajuda bastante nessa coesão e coerência. Domínio do conteúdo. Percebam aqui que domínio do conteúdo vale 1,5 ponto. Ou seja, você não tem que ser o estudante ele não tem que ser expert no assunto, né? Mas ele não pode fugir do assunto. Então, até como uma proposta aí para ajudar os alunos a escreverem, seria interessante que eles pudessem fazer uma pesquisa, um registro, apresentar na sala em forma de debate. E todos os professores podem contribuir com isso, de todas as disciplinas, tá? Para que ele tenha
não necessariamente o domínio do conteúdo, mas que ele saiba falar sobre, tá? Originalidade e criatividade, uso de recursos para prender a atenção do leitor, então tem que ser um texto interessante, e uso criativo da linguagem e ideias, tá? Aí o total, cada critério tem um peso até chegar à nota 10, mas percebam que o domínio do conteúdo é apenas 1,5 ponto. Então, o que vale mais? Que ele saiba da estrutura desse tipo de texto. Então, ele não pode sair do tema saúde mental, mas o que mais vale é se ele domina essa estrutura. O que é a estrutura? O que vai no primeiro parágrafo? O que vai no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, tá? Tem os critérios aqui para desclassificação, né, da redação. É não ser manuscrita, ou seja, não pode ser digitado, né, tem que ser escrito com letra cursiva, legível. Não é para colocar título, tá? Sem título. Menos de 20 e mais de 30. Então, é aquilo que eu conversei lá no início, é entre 20 e 30, tá? Seguir a risca. Não pode ser elegível, sem relação com o tema proposto. Então, ele tem que abordar o tema proposto, não precisa ser de forma aprofundada, mas ele precisa falar sobre o tema, dentro do que ele estudou, né? Então, por isso eu indico que eles façam uma pesquisa antes, que se torne um debate, que eles apresentem na sala. Não ser dissertativo argumentativo, ou seja, não seguir a estrutura desse tipo de texto. Se for comprovado plágio ou fraude, não esteja apresentado na folha de redação oficial, então tem uma folha oficial do jovem senador que ser enviada às escolas e está disponível no site, que identifique o estudante, a escola ou estado de origem por assinatura, pseudônimo, desenho, rasura, carimbo, referência direta ou indireta ou marca identificadora fora do campo específico, e se for postada para a secretaria após 5 de maio de 2023, que é o prazo final, é até 5 de maio. Passo a palavra. Então, gente, assim, a proposta de participar desse concurso Jovem Senador para o Ensino Médio, o interessante seria que, de maneira interdisciplinar, os professores conseguissem conversar com os alunos, promover roda de conversa, debate sobre o que é saúde mental. Né? E aí o aluno pode pesquisar, ele pode procurar, ele pode tomar posse desse conhecimento, e aí, a partir daí, ele pode escrever a redação dele. E aí a Ramilka falou sobre os critérios dessa redação, que é bem importante, porque nós temos bastante alunos do ensino médio que pretendem participar de outros programas, ETEC, Instituto Federal, e aí também é uma proposta para começar o treinar, né? Se aperfeiçoar no texto argumentativo dissertativo, né? Dissertativo argumentativo. Então, assim, nós convidamos as escolas para que elas participem desse programa Jovem Senador. Precisamos acreditar que é possível, sim, né? Temos excelentes alunos na rede, então, assim, é possível participar e termos um bom trabalho, tá bom? Nós vamos deixar disponível esse material, né, esse PPT. Estaremos disponibilizando a ficha de inscrição, a ficha de redação também. Aqui na referência nós temos os pontos que colocamos para aqueles que quiserem participar. E eu e a Ramilka estamos disponíveis para ajudar qualquer escola que queira participar do programa Jovem Senador. Nós nos colocamos à disposição, né, Ramilka? Para que vocês entrem em contato, chame nós, que nós iremos, né? As escolas de Suzano, a escola de Ferraz, nós estamos aqui disponíveis para contribuir com vocês. Eu acredito que é isso, né? Ramilka, quer pôr mais alguma coisa? Não, é isso. Chamar o pessoal para vamos participar, né? Contribuir aí, porque vai ajudar, é um exercício ótimo. Inclusive, esse exercício de estar pesquisando, escrevendo, refletindo, ajuda muito na saúde mental, né? E a escola proporciona isso. Então, espero que todos participem, né? Não, a questão não é só o prêmio, mas sim a experiência, a aprendizagem, que vai ajudar bastante, né? Até tá na preparação aí para eles seguirem nas avaliações externas. E
O que vocês precisarem, estaremos à disposição de vocês na diretoria de ensino, tá? Então, qualquer dúvida, é só chamar. Muito obrigada aí pela atenção. Obrigado, Ramilca. Quero agradecer a participação da Ramilca, da Alessandra, da Ana Paula e do Carlos, que está aqui nos bastidores nos apoiando. Muito obrigada.